Oi, Eu sou Thalita. eu sou a Andréia. Você está aqui no canal Monitorando. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar like no vídeo. Então, continuando sobre o governo Lula, essa é a parte 2, só que nós vamos falar um pouco mais, aprofundando sobre as políticas e os programas da gestão do governo Lula. E começando também com o comparativo ainda do governo FHC, qual foi a principal continuidade do governo Lula em relação ao governo FHC? A principal continuidade é o modelo de gestão adotado, né? E o princípio básico de que as melhorias na educação poderiam provocar melhorias econômicas. Essa é uma tese que ela é muito criticada, porque na verdade a gente sabe que, ao contrário, a gente precisa de uma infraestrutura melhor para que a educação seja boa, né? Não é o contrário. Quer dizer, essas duas relações são interdependentes. É evidente que melhorar a educação melhora a economia, mas a gente precisa de estrutura para poder melhorar a educação. E tem uma frase do Fernando Henrique Cardoso, que foi também muito criticada, que é a ideia de que o problema da educação no Brasil não era falta de recursos, né? Que havia, Como não? ele dizia que havia recurso suficiente, o problema é que os recursos eram mal geridos. Então essa ideia, esse conceito de gestão, né, das políticas públicas para a educação e a adoção de um modelo empresarial e da escola como unidade empresarial e do diretor como um gestor, né? Tanto que tem vários cursos de gestão para diretores. Então, o Lula manteve essa mesma lógica. E a questão da gestão democrática, que no caso o papel de gestor não está mais sobre um único membro, só que é o diretor, é o coordenador, é o professor, é o representante da comunidade, é o representante da unidade, que tem várias pessoas que compõem a gestão. Isso tem uma aparência muito bonita, né? Mas na prática isso abre espaço, abre brecha também para as parcerias público e privadas, né? Para as parcerias entre a escola e a comunidade. Quando você fala escola em comunidade, você também permite, por exemplo, parcerias com ONGs, com OS, com até assim, com o dono da loja de tinta. Um vereador que é da comunidade local. Então esse debate em torno da gestão democrática escolar traz essa brecha de gestão sobre a questão. A ideia principal é transformar a escola numa unidade empresarial. Né? E assim, a gente deu aqui, eu coordenei um curso justamente de gestão, porque era uma demanda da Prefeitura de Angra dos Reis, para diretores. E os diretores reclamavam muito disso, que eles estavam muito cansados porque eles não tinham condições mais, por conta de toda a atribuição do governo federal, para fazer, por exemplo, reuniões pedagógicas, para trabalhar as questões pedagógicas da escola. Porque eles tinham que prestar contas, então tem essa ideia do accountability, né? Que é a ideia de prestar contas. Então o que acontece? O governo federal criou do governo Lula, através do Plano de Desenvolvimento da Educação, que inclusive foi um plano, porque é o seguinte, o Plano Nacional de Educação do Fernando Henrique Cardoso, de 2001, tinha um prazo de 10 anos. Então, ao invés de criar uma discussão para fazer o Plano Nacional de Educação, essa discussão começou em 2010 através do CONAI, né? São grandes congressos, encontros que foram pelo Brasil inteiro para elaborar esse documento. Só que isso é demorado, né? Então, de novo, com essa ideia da urgência, o governo federal, na gestão do Lula, concretamente, baixou, através de uma medida provisória também, o Plano de Desenvolvimento Econômico, que seria o PAC da educação. O plano de aceleração. Então já foram duas políticas, como a gente chamaria o PDE e o PAC? Não, é política. São políticas. São políticas. São políticas. O problema é o seguinte, o que acontece? O PDE
ele foi elaborado em parceria. Ele diz que é em parceria com a sociedade civil organizada. Mas na verdade são grandes empresários. São grandes empresários. Então já foram duas políticas que eram diretivas para a educação que novamente vinham com essa lógica neoliberal de parceria pública. E o PDE era um conjunto de programas. E os programas, eles não são exatamente políticas, entendeu? São programas pontuais. Por exemplo, a gente pode falar do PNAE, que a gente está trabalhando em alfabetização. Que é o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Programa Nacional de Educação na Idade Certa. Né? Então, o IDEB foi criado pelo PDE. Então, o que é o IDEB, por exemplo? Isso foi o Lula que criou, né? Completamente dentro dessa lógica empresarial do neoliberalismo. Então a ideia é criar metas para as escolas, o IDEB avalia a escola, a unidade escolar, e o diretor passa a ser um gerente daquela unidade empresarial. Para poder conseguir alcançar as metas e ganhar sua comissão no final. Exatamente, ele tem que atingir as metas. E aí o governo federal, em contrapartida, faz o quê? Faz o PAR, né, que é o Programa de Auxílio às Escolas. Eu agora esqueci o nome do programa, PAR, né? Que é um programa que vai dar apoio, assessoria técnica para as escolas atingirem as metas. Quer dizer, na verdade, o que a gente está, o maior interesse do governo e todas essas políticas, esses programas, visam atingir números. Isso. Entendeu? E não importa de que modo. E o que é cruel é o seguinte, você tratar a escola como unidade empresarial e o diretor como um gestor. O cruel é que o governo federal não dava um aporte financeiro bacana, entendeu? Então dava os programas com alguns recursos, depois você tinha o diretor tem que gerir esses recursos, prestar contas, fazer todo um trabalho, uma coisa que ele não tem formação para isso, para administrar isso, né? Então a ideia foi descentralizar completamente, descentralização administrativa, financeira, né? Tudo foi descentralizado. Mas o que foi centralizado? A avaliação. A avaliação foi centralizada. Sempre está ali presente, normatizada, toda bonitinha, para poder todo mundo correr o campeonato e alcançar e se dar bem nessa avaliação. Exatamente. Exato. Assim, falando ainda sobre o governo Lula, um dos programas que foram muito bem avaliados internacionalmente, comentado e que entrou muito assim em vigor, foi o Bolsa Família. E que implicância o Bolsa Família tem diretamente com a escola, sendo que para ter o Bolsa Família, as famílias precisam colocar a criança deve estar regularmente matriculada, deve frequentar assiduamente a instituição de ensino. Qual a implicância disso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Bolsa Família também é uma continuidade de um programa do Fernando Henrique Cardoso, que era o Bolsa Escola. Bom comentar, porque parece que foi do governo Lula. Não. Na verdade, o que o Bolsa Família faz é uma carteira de bolsas, né? Havia várias bolsas, Bolsa Gás, Bolsa Escola, e aí ele juntou todas essas bolsas e fez o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma política de transferência de renda, né, que foi muito elogiada, muito importante a gente transferir renda com os níveis de miséria que a gente tinha no Brasil, realmente isso é uma política importante. Agora, se a gente olha para o orçamento geral da União, a gente vai ver que a destinação de recursos para esses projetos sociais, para o Bolsa Família, é ínfimo. É menos de 1% do orçamento geral. Uau, é muito pouco. Então, quando as pessoas falam assim, as pessoas que criticam o Bolsa Família, pessoas mais de extrema direita, claro, né? E também elite, tem dinheiro. Eles fazem uma crítica que é totalmente absurda, que é de dizer que com o Bolsa Família os beneficiados deixam de trabalhar.
né? Porque ficam acomodados. Como se fosse um dinheirão. Não, é que ridículo, são fosse R$70. sustentar a família por gerações, de acumular esse patrimônio. É muito, Gente, muito é um dinheiro pouco. muito pouco. É muito pouco. É claro. Então, na conta geral do orçamento, foi destinado muito pouco dinheiro para o Bolsa Família. Mas, enfim, isso é outra história. Vamos falar do programa para educação. Então, tem a contrapartida de exigir a presença das crianças. Tem. Isso se tornou mais uma tarefa para a escola, para o diretor de escola. Você sabe disso, sei, né? que o estágio de gestão tem... E isso passa eles controlam a presença, o pai tem que vir justificar caso a criança falte, assina uma ata, registra, enfim, a escola ficou com mais uma função. Então, assim, não tem problema. O problema se existe mais essa função, o correto do governo federal seria oferecer recursos para a contratação de pessoas, de administradores. Para ficar dentro da Porque escola. a função da direção não é essa. Quando a direção passa a assumir essas responsabilidades, o que acontece? Ela deixa de cuidar da questão mais importante, que é sim função da escola, que é a parte pedagógica. Entendeu? Então ela deixa de cuidar da parte pedagógica. E mais uma vez desqualifica a educação. Exatamente. E outra coisa que tem aí que a gente levar em consideração é que nesse programa a gente tem a substituição do direito à educação pública, o direito universal que é constitucional, a Constituição de 1988, pelo conceito de inclusão social. Qual é a diferença aí? Uma coisa é você colocar na escola. Outra coisa é essa criança na escola ter direito à educação de qualidade. Exato. Né? Então, são coisas diferentes. Né? E aí, o Bolsa Família não garante a qualidade. Não, por que não garante a qualidade? Porque para ter qualidade na educação, qual é a condição que a gente tem principal? Investir na educação. Sim, mas o que custa mais caro? Onde é que o aporte do dinheiro tem que ir para a coisa melhorar? Tem que ir diretamente para o professor. Exatamente. Em questão de formação, em questão salarial. Exatamente. Os dois. Exatamente. Mas, pegando esse gancho de investida, houve uma emenda constitucional em 2010, ainda no governo Lula, que previa o piso salarial. Regularizou o piso salarial. Só que o que aconteceu? Eles definiram, isso já vinha da Constituição, e em 2010 foi com bastante atraso. A gente esperava que isso vinha antes, né? A gente esperava do PT que isso fosse definido antes. Foi pro segundo mandato dele no finalzinho, ano eleitoral. Em ano eleitoral. Ai. Então, o piso salarial ficou em R$950. Exato. Ora, o que acontece com esse piso salarial? É um pouco fazer gentileza com o chapéu dos outros. Vou te dizer por quê. Primeira coisa, é um piso que estava muito aquém do que os sindicatos pediam e do que é razoável para uma profissão tão importante, né? R$950 como piso salarial não é nada. Não é nada. Mas, ao mesmo tempo, é um valor muito além do que as unidades federativas têm condição de pagar. Então, o que acontece? O governo federal estipulou que todos os municípios, por exemplo, e estados, tinham que garantir esse piso salarial para os professores, só que, ao mesmo tempo, a gente tinha a DRU, que a gente já falou dela aqui, que permitia que o governo federal não repassasse verbas para a educação. Então, fazendo aquela função supletiva que a União tem que ter, né? Porque você faz a conta do fundo, do Fundeb, e aí você equaliza as unidades. Né? Cada um, quer dizer, quem tem mais vai dar para quem tem menos, você consegue equalizar. Todo mundo vai ganhar a mesma coisa, só que você equaliza por baixo.
Então, qual era a função do governo da União? Suplementar. Suplementar. Não tinha. Mas com a DRU, ela teve direito de não suplementar. E aí é que tá, vários professores que não estão sendo pagos, porque o município não consegue arcar, esse caos de greve e tudo isso. Exatamente. Então, não adianta eu exigir que uma prefeitura pague, mantenha esse piso salarial. Só não tem condição. Pois é, e nem a União suplementa. Exatamente. Aí tem essa questão toda de financiamento, que a gente vai ter que fazer um vídeo só sobre financiamento. Com certeza. Porque tem a questão da reforma tributária, que é muito importante, a relação, né, do pacto federativo entre as unidades e tal. Mas então teve esse problema com... E assim, as notícias boas, que é um nome utilizado para o que vem a ser legal para a educação, para outro âmbito, quais foram as notícias boas para a educação ao longo do governo Lula? Então, esse termo, né, notícia boa, foi um termo que o Lula usou em 2015 numa entrevista, numa conversa que ele teve com religiosos, onde foi na época que a gente estava com a crise hídrica em São Paulo e se usava essa expressão volume morto, né, do Cantareira. E o Lula usou esse termo como metáfora para a situação do PT. E nessa entrevista ele disse, poxa, a companheira Dilma, outro dia eu estive com ela, há quanto tempo você não dá uma notícia boa? Né? Então essa ideia de que é preciso na política dar essas notícias boas. Então o que aconteceu? O Fundeb, por exemplo, ele foi lançado com bastante atraso. A gente ficou um tempo sem o fundo, o Fundef já estava acabando e não tinha ainda o Fundeb. Ele foi lançado justamente na época do mensalão. Pra quê? Pra dar notícia boa. Exatamente. E tampar notícia ruim. E tampar notícia ruim. Né? Exato. Então tem essa ideia. Agora, outras notícias boas. Mas então, quando essa coisa da notícia boa é uma metáfora interessante, porque, na verdade, ela tenta tapar, ela tem um efeito midiático. Né? Então, são notícias que têm um efeito midiático, mas que, na verdade, são pouco efetivas. É uma coisa um pouco para inglês ver. Então, a gente teve a primeira coisa foi a expansão do ensino fundamental, a inclusão do primeiro ano, né, do último ano do ensino da educação infantil. Então, aumentou para 9 anos o ensino fundamental. Né? Isso foi uma emenda da LDB, que bacana. Ao mesmo tempo, na época, a gente ainda tinha o Fundef. E o que acontecia? Os municípios, para ganharem mais recursos do Fundef, os recursos do Fundef não vinham a partir do número de matrículas, então eles já faziam essa manobra, já pegavam o último ano da educação infantil, que era o CA, e incluíam no ensino fundamental essas matrículas para receber mais verba do Fundef. Então foi para consolidar e nomear uma coisa que já tinha. Uma prática que já tinha. E houve muita crítica em relação a isso do pessoal dos especialistas de educação infantil. Por quê? Porque quando você inclui essa última série do ensino infantil para a educação fundamental, para o ensino fundamental, essa escola de ensino fundamental está preparada para receber essa criança? Em termos de equipamentos? Não, em termos de adaptação. De adaptação, de sala, de mobiliário. Da arquitetura. De brinquedoteca, entendeu? Então, na verdade, isso tem um apelo, né? Porque a gente já tinha comentado aqui que a gente até a lei 9672 de 71, a gente só tinha garantido a obrigatoriedade de 4 anos. Só 4 anos que era oferta gratuita e obrigatória. Então, os militares em 71 ampliam, dobram isso para 8 anos. Né? E esse feito não tinha sido batido ainda.
A gente estava em 8 anos, né? Então o Lula aumenta para 9, de 8 para 9, aumenta um aninho. E assim, sobre os programas, que tiveram vários programas destinados à educação, qual deles você destacaria? Não, a gente já falou, são esses programas. O PRONAC, né, que a gente já falou. O PRONAC, o PAR, programas de dinheiro diretamente na escola, mas são programas que não constituem uma política, sabe? Eles são muito frágeis. Tanto é que agora o PNAE foi descontinuado. Foi, exato. Entendeu? E era um programa que eu tive acesso a ver o material que era fornecido. Era um material de excelente qualidade, só que só isso não basta. É um material de excelente qualidade, mas ao mesmo tempo os recursos que foram destinados ao PNAE, eles ficaram muito mais na universidade do que na escola. Né? Então a gente sabe que as bolsas dos coordenadores eram muito maiores do que as bolsas de quem estava no chão da escola. Exato. Né? Então, eu acho isso bem ruim, né? E aí tem a questão do tempo também para o professor participar desses encontros, enfim. Pois é, né? Acaba precarizando mais em docente. Agora, o que mais? Outra coisa importantíssima que foi feita durante o governo Lula foi emendas, né, na LDB, inclusive isso é um negócio importante, depois a gente vai falar da MP, vamos fazer um vídeo sobre a MP. Tem circulado na internet a LDB toda arriscada, e as pessoas falam, tá vendo, eles estão destruindo a LDB e tal. A maioria desses riscos foi durante o governo Lula e são legais, são bastante legais. Um deles é esse, aumentar o ensino fundamental para 9 anos, e outro é tornar, estender a obrigatoriedade e a gratuidade a toda a educação básica. Então, na LDB da versão de 96, só o ensino fundamental era direito público subjetivo. Sim. Agora eles ampliaram ainda, estenderam para a educação infantil, que pega pré-escola e educação infantil. Exatamente, para toda a educação básica. E isso foi não garante a creche, mas já pré-escola. Agora, isso é interessante também. Em termos de recursos, isso custa para o poder público, tá certo? Mas isso foi conjugado com o Fundeb. Então, a União tomou essa medida, tornou a educação básica toda obrigatória e garantiu que isso fosse um direito público subjetivo. Só que quem é que tem que arcar com isso? Pois é. As unidades federativas menores, os municípios e os estados. E a União não suplementa por causa do... Exatamente. E consegue fazer isso através do Fundeb. Que o Fundeb é que vai garantir o direito público subjetivo da educação básica. E o PNE no meio desse contexto todo? Então, o PNE, ele começou a ser discutido em 2010, né? Começaram os encontros do CONAI, eu até participei de alguns aqui em Angra dos Reis. E desses encontros foi gerado um relatório, um documento base, um DR, né? Um documento de referência. Esse documento de referência, com todas as demandas das associações organizadas, né, para discutir o Plano Nacional de Educação. Só que houve uma coisa muito chata. Em 2013, né, 2013 para 2014 foi a eleição da Dilma. Foi nessa época, né? Foi em 2014. 2014. Então, em 2014, também para dar uma boa notícia, né? A presidente Dilma, então presidente, né, terminando o primeiro mandato, ela suspendeu a última reunião do CONAI que estava prevista, isso foi não me lembro exatamente os meses, mas foi no finalzinho do mandato dela. O fato é que a militância ficou muito chateada, porque a coisa vinha sendo organizada e ela desconsiderou esse documento de referência e baixou um Plano Nacional de Educação que desconsiderava esse documento e que não foi aprovado no CONAI, porque o CONAI foi abortado no finalzinho. Nossa.
E o mais importante, que é a questão, depois a gente vai falar também só sobre o Plano Nacional de Educação, que tem muita coisa para falar. Mas o mais importante é o seguinte, a questão da destinação de recursos, os 10% para a educação. Houve uma grande propaganda falsa de que o Plano Nacional de Educação do governo Dilma garantia 10% do PIB para a educação. Foi mesmo. Isso foi falso, por quê? Porque no interior do documento, a gente vai ver, primeira coisa, que o documento garante a destinação de recursos públicos para a iniciativa privada, então parte dessa conta não está indo para a educação pública. E outra coisa é que ele prevê o alcance de 10% do PIB no final do plano. Ou seja, em 10 anos a partir de 2014 até 2024. Que vai. Então a coisa é gradativa. Então começa com 5%, 7%, vai aumentando até chegar ao cumprimento dos 10 anos. Lembrando que em 2001, quando o Plano Nacional de Educação do Fernando Henrique Cardoso foi aprovado e o Fernando Henrique Cardoso vetou os 7%, o PT já defendia 10% do PIB em 2001. Essa era a conta para a gente superar o déficit da educação. Se em 2001 o déficit era dessa ordem, quer dizer, hoje a gente depois vai ver aquelas professoras da UF, economistas que fazem um cálculo sobre o déficit da educação, é muito mais do que 10% hoje, né? Hoje a gente precisaria de muito mais de 10% para a gente recuperar o déficit histórico que a gente tem em educação. E a gente não conseguiu. Então ficou nessa lógica da notícia boa. Notícia boa apenas. E continua, eleitoreira. E como é que fala? Quando eles chamam, ótima para servir a mídia. Midiática. E bem assim desse quando na verdade a gente continua, né? Foi um período, isso é outra coisa importante de lembrar. Sensacionalista. Essa é a palavra que eu estava procurando. São notícias bem sensacionalistas para dizer que está tudo ok e na verdade continua perpetuando a mesma prática e educação pagando a conta. O principal é o seguinte, como é que pode um país com níveis tão baixos de educação fazer superávit primário? Pois é. Não dá para economizar dinheiro. A gente não tem condição de economizar dinheiro. Então a gente está seguindo o receituário do Banco Mundial para os países periféricos. E esse paradigma, né, neoliberal de enxugamento do Estado, de fazer superávit primário e tornar as escolas unidades empresariais, é a ideia de que não falta dinheiro para a educação, o que falta é gestão, então precisa fazer programas de gestão e responsabilizar e culpabilizar, criar metas. Isso foi mantido no governo Lula. Foi mantido e foi aprofundado. Né? A União como uma unidade que simplesmente cobra os resultados. E o professor, coitado, como sempre, massa de manobra, sempre tentando servir, ganhando pouquíssimo, ralando e não sendo valorizado, não tendo a devida valorização do magistério, que seria um bom piso salarial e uma boa qualidade para a sua prática. Então foi isso, obrigado por terem nos assistido, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, não se esqueça de dar like no vídeo, compartilhar nas redes sociais e se inscrever no canal. Beijo, tchau!